E o mês de março, o mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, você já sabe que aqui no programa eu tô com essa série maravilhosa que são mulheres que inspiram, mulheres inspiradoras. E quem está comigo aqui hoje para conversar um pouco da sua jornada é ela, a querida Sônia Assis, que inspira a gente com um trabalho magnífico de contabilidade, de organização de dados e informações para tantas empresas em Ribeirão Preto há mais de 10 anos. Sônia, seja bem-vinda a esse bate-papo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E é muito bom vê-la aqui, porque você nos inspira muito com a sua jornada de trabalho, com tudo aquilo que você vem fazendo por Ribeirão, região. Quantas empresas são gratas por você, Sônia? Mas eu sei que antes da Sônia pensar em se colocar à disposição de um mercado na área da contabilidade, do mercado de organização empresarial, existe como tudo começou, né? Sônia, conta pra gente, nasceu onde? Conta um pouco a sua história, pai, mãe. Olha, menina, vim de uma família grande, viu? Olha. Nós somos em 7 filhos, né? Meu pai, ele perdeu a esposa, ele tinha 2 filhos, aí se casou com a minha mãe e 5 filhos, né? E nós estamos aí, né? Nós 5 somos 3 mulheres e 2 rapazes, né? Todo mundo casado já. Alguns tiveram filhos, outros não tiveram. Estamos criando, eu tenho um filho já de 15 anos. Nossa, mas Sônia, qual a cidade que você nasceu? Eu nasci em Jardinópolis, sou Boca Amarela. Boca Amarela. Nessa cidade maravilhosa que é Jardinópolis, você ficou lá por quanto tempo? Como é que foi sua vida, sua infância? Fez muita arte, Sônia? Ah, menina, minha mãe vivia tendo que me levar para o hospital porque me entupia de manga. E até hoje, viu? E assim, meu filho, a mesma coisa. Lá em casa é uma briga, né? Quando tem manga. Então, eu fiquei por pouco tempo lá, né? Eu sou a mais velha, né? Dos 5 filhos. Eu, por volta ali dos 7 anos, nós já viemos para Ribeirão Preto, né? Quando nós chegamos em Ribeirão Preto, nós fomos morar ali no Quintino Face 2. Passamos por alguns bairros e hoje eu estou no Ribeirão Verde, né? Nosso escritório, a nossa casa, a nossa vida é naquele entorno do Ribeirão Verde. A sua história com Ribeirão Preto, então, é uma história que coloca você como uma moradora de bairro que teve muita oportunidade de continuar fazendo arte. Porque se chegou em Ribeirão com 7 para 8 anos, o que você tem de memória dessa sua fase? Onde você estudou, Sônia? Menina, eu estudei numa escola maravilhosa, né? Que foi o Tomás Alberto. Olha, a adolescência, assim, foi ótima, né? Tenho boas lembranças do Tomás Alberto. E aí, boa estudante? Qual que era a área? Já era a matemática? Como é que é? Conta pra mim um pouquinho. Menina. Você sabe que é muito engraçado essa minha relação com a minha profissão hoje, né? A gente pensa que não, mas eu comecei a pensar um pouquinho e falei, gente, foi a minha mãe que me colocou na área. Porque olha que interessante, quando a gente tinha ali, chegamos em Ribeirão, e até se ajeitar, meu pai arrumar trabalho, coisa e tal, minha mãe começou a fazer gelinho para vender, né? E é lógico, gelinho ou sacolê, né? Bolão, E aí ela começou a fazer esse gelinho, tal, e ela me explicava que tinha que ter tantos saquinhos para tantos suquinhos e colocar e para vender. E eu não podia tomar, eu não podia tomar o suquinho, eu não podia chupar o bolão, né? Porque senão ia faltar, né? Sim. Então ela já foi me dando ali alguma noção de que para você vender, você tem que saber ali organizar e administrar aquilo que você tem de material. Senão, como é que você vai vender? Né? E aí ela foi progredindo, né? Depois ela comprou um carrinho de pipoca. Sim. Ela era muito fuçada, minha mãe, ela é, né? Muito fuçada. E aí ela também comecei a ajudar ela e tinha assim uma tentação, que tinha uns chicletinhos com um anelzinho, né? E eu queria todos os anelzinhos, eu queria pôr nos 10 dedos, né? E aí ela falava, olha, se você ficar pegando os anéis, eu vou vender o quê? E aí ela me explicava, a relação custo-benefício, né? Já estava ali, ó. E ela explicava pra gente ter dinheiro, a gente tem que vender. Pra gente vender, você não pode ficar com esses anéis aí, não. E aí eu fui tentando, assim, administrar isso com ela, ajudando ela a administrar, né? E aí acho que foi tomando gosto. Aí quando eu cheguei ali por volta dos 17 anos,
eu fui trabalhar numa contabilidade, né? Na Líder Contabilidade, muito antiga em Ribeirão, sou muito grata a eles. Aprendi muito lá, né? Foi meu berço e eu sempre fui, né? Apaixonada pelo que eu fazia. Sim. E ali começou a minha vida, ali na Líder Contabilidade. Trabalhei por anos a fio ali, na Líder, aqui em Ribeirão Preto. E nesse sentido, a gente está falando de novo para pensar no seu movimento de infância, de adolescência. A contabilidade, a gente está pensando nela nos dias de hoje. Mas nesse momento da sua vida, a sua identificação com a contabilidade vem pelo princípio aí que você já nos contou, que a mãezona já estava ali administrando um pequeno negócio. Dentro da sua casa, essa perspectiva entre a adolescência, a tua infância, era muito forte? Pai e mãe, empreendedores, autônomos? Como que você se viu aí influenciada pela história deles? E é interessante, né, que a minha mãe sempre foi, né? Ela, até hoje ela mexe com artesanato, está sempre vendendo alguma coisa, montando alguma coisa, produzindo alguma coisa, né? Meu pai não. Meu pai já é aquela pessoa que trabalha, né? Hoje ele é aposentado, né? Tá velhinho, tadinho. Mas é uma graça de pessoa, maravilhoso, muito sorridente, ativo, né? simpático. A galera tá muito longeva, muito ele forte, é né? fora de série, né? E no caso ele sempre foi mais quietinho na dele, né? Ela não, ela já sempre foi mais espavitada, né? E aí eu peguei um pouquinho dos dois, né? Porque a contabilidade ela acaba sendo assim, né? A gente não é tão ousado, porque nós somos conservadores, de certa forma, né? Gostamos das coisas ali preto no branco, né? Sempre brinco, números são feitos para serem conferidos, aquela coisa toda, né? Mas assim, eu tenho também aquela seriedade, né? Do meu pai, de fazer as coisas da forma correta, mas também ali a audácia ali da minha mãe de chegar junto, né? E os irmãos também fizeram algum movimento parecido? Trabalham como autônomos, seguiram carreiras diferentes? Como é que foi? Nenhum. Todo mundo trabalha, né, em empresas, né, estão bem empregados. Alguns estudaram, outros não. Mas empreendedora, assim, só eu mesmo. A filha mais velha, é isso? Filha mais velha. Então, como sempre, inspirando um caminho e uma jornada. E nessa sequência sua de ver o negócio da sua mãe, em algum momento você se juntou a ela, além de querer os anezinhos como você queria? Como é que é? Conta pra gente. Em algum momento você somou para também ajudar um pouco mais essa relação? Sim, sim. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu percebi que tinha material acabando e não tinha como ela ir atrás desses materiais, né, para comprar. E foi a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha, né? Ela foi até o ponto de ônibus comigo, me colocou lá, me deu o dinheirinho e falou, vai lá comprar. Se eu não me engano, era até saquinho, né, de bolão, de sacolé, né? E me pôs ali no ônibus e aí eu andei de ônibus pela primeira vez sozinha aos 10 anos. Né? É um aprendizado, né? A Foi. vida e a nossa história de vida, ela vai nos colocando para a gente criar situações que vão somando e tornando, né, em nós, assim, ou pelo menos revelando, eu acho que é melhor falar, né? Habilidades que a gente tá ali, são inerentes, né? E toda essa autonomia, e é interessante essa figura feminina, né? E eu trouxe você, Sônia, porque eu pensei assim, uma mulher que cuida de números, que a gente sempre ouve muito o contrário, né? Ah, eu faço isso assim na minha empresa, mas olha, o dinheiro, né, a contabilidade é o meu marido. E aí, de repente, quando você tem, lógico, dentro da parceria que você tem com seu esposo, a gente tem que pensar um pouco nessa inspiração. Nesse momento seu familiar e essa relação sua com Ribeirão Preto, você fala da sua vivência com a escola, mas lá na escola também, você já percebia que tinha um pouquinho isso, dessa coisa sua de já olhar o mundo com essa perspectiva mais autônoma mesmo, de estar buscando uma diferença, às vezes o curso técnico, como é que isso foi aparecendo? É muito interessante, né? Eu me lembro que eu comecei com essa história de fazer faculdade, realmente foi no trabalho, né? Eu tinha ali por volta dos 17 anos. Mas se eu retomar ali alguns pensamentos, eu vou chegar ali na época do ensino médio, né? Que eu tinha uma professora de artes, que ela sempre incentivava, ela fazia turminhas, né? E colocava a gente para, olha, se você fosse criar um produto, né? Estimulando mesmo a criatividade, né? Na gente também, empreendedorismo, né? E aí eu lembro que eu criei ali um perfume, né? Uma embalagem de perfume, né? Que era o trabalhinho da gente, a gente tinha que criar alguma coisa. Ali eu com a turma, convenci a turma que a gente tinha que criar
uma embalagem de perfume, né? Então, assim, e eu sempre, né, tive professores, assim, na minha época de escola, né, de ginásio, de ensino médio, pessoas, assim, muito firmes, né? Hoje os professores, assim, são mais, né, na minha época eles eram firmes, então, além da gente ter que se desenvolver para atingir, né, as notas e tudo mais, era uma questão pessoal com o professor, né? Exato. Então, também eu acredito que eles tiveram muita influência, assim, sobre o que a gente vive hoje, né? E é isso aí, pra gente que está aqui conversando, para você conhecer um pouco mais dessa questão que é tão linda, né? Porque no mês de março é a força da mulher e por isso mulheres inspiradoras. E a gente daqui a pouquinho volta com Sônia Assis contando pra gente o momento em que ela está criando o espaço família dela. Porque a gente está aqui com mais um bloco e depois ela vai contar pra gente a história da Assis Brasil, a contabilidade.
mulheres inspiradoras. Você já sabe que esse bate-papo incrível que a gente está fazendo aqui hoje no programa é com ela, Sônia Assis, da Assis Brasil Contabilidade. E nesse segundo bloco agora é aquela hora que ela vai ter que começar a me contar como é que é essa adolescente, que mulher, né, de repente encontra o amor. Como é que foi encontrar o amor, dona Sônia? Tem gente que não encontra de primeira, né? Encontra depois da 10ª, tal. Conta um pouquinho as suas aventuras até chegar nesse momento aí da família maravilhosa. Então, na verdade, eu também não fui na primeira tentativa, né? Que bom! Ai, toca aqui, né? Não, as verdades sejam ditas, né? Tem gente que acha que o amor tá escrito nas estrelas. Você só não recebe o mapa. E nem foi adolescente, né? Eu já tinha ali por volta de 30 anos, né? E o amor da minha vida chegou num momento muito especial, né? Realmente já tinha passado ali algumas coisas bem ruins, né? São histórias que a gente precisa vivenciar, né? Que faz parte do que nós somos hoje, né? E o meu amor da minha vida está comigo aí até hoje. Nós temos um filho, né, de 15 anos, um adolescente. Ai, 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 ai. Qual o nome desse adolescente? Ele chama Gustavo. O Gustavo. E aí? Mas é uma graça de pessoa, vai ser um menino bem especial mesmo. Inclusive, ele quer ser contador também. Mas por que será? Você sabe que, segundo contam, né, a galera da área de pedagogia, psicopedagogia, que diz assim, que a maioria dos sonhos, muitos pais, né, sonham para que os filhos façam, né, às vezes a sequência da carreira deles, levem à frente a empresa, que muitas vezes já está ali, né, e que os filhos, às vezes, né, já avisam que já vão dar a volta completamente 180 graus, né, já vão ao contrário e aquele legado fica ali. E aí, então, eles dizem que os filhos que, quando olham os pais terem muito o prazer, mostrarem que não tem agonia, né, em trabalhar com aquilo, né, tem que existir um sentimento de, nossa, é prazeroso. Então, para um filho estar querendo ser aí a sequência, né, profissional dos pais, é porque, de certo, você consegue transferir para ele uma relação muito carinhosa, gostosa com a área. Será que é isso? É isso, sim. E é interessante que ele já está moldando a vida dele, né? Nas aulas que ele teve que escolher aqui agora no ensino médio, agora mudou um pouco, né? Voltado ali para o mercado de trabalho. Ele já escolheu ali algumas coisas que se encaixam no futuro dele, né? Que ele já falou que ele vai fazer ciências contábeis. É muito bom, assim, é muito gostoso, né? Mas também, se depois ele resolvesse depois seguir outra coisa, eu fico muito feliz também, né? Mas a gente fica orgulhoso, né? Sim, como não vai ficar? Mas ele já dá um pouco de pitaco ali no Já pergunta pra mim, mãe, o que é balanço? Mãe, que cliente que é esse daí? Mãe, o que esse cliente está querendo? Já mexe ali nas planilhas no Excel, né? Então, ele já até ajuda, para te falar a verdade. Já ajuda. Na época do imposto de renda, ganha o dinheirinho dele. E esse momento família, Sônia, eu acho que todos nós temos, assim, da história que você tem de vir com seus pais para um movimento, sai da cidade, muda para Ribeirão, tem que fazer as coisas funcionarem. Quais são os paralelos que você vê hoje com a sua família, né? O que você vê, às vezes, assim, que é mesmo da origem tua? O que você sente que não é da nossa individualidade como casal e família? Conta um pouquinho. É bem interessante, né? Com relação à herança, assim, de personalidade, de maneira de viver, eu acredito, assim, que realmente a questão de fazer acontecer veio, né? Veio dos meus pais, né? Porque eles tinham que fazer muito com muito pouco, né? São pessoas que infelizmente não tiveram instrução, não tinham uma renda boa, e ali com vários, né? Com 5 filhos para criar, mais 2 de outro casamento, né? Do meu pai. Então realmente assim, você vê que eles ensinaram a gente a fazer acontecer, né? Quer algo? Corre atrás, né? Eu me lembro muito bem, assim, que em várias etapas da minha vida, muitas coisas que eu tive que conquistar foi na raça mesmo, né? Eu quero isso, vou ajudar a vizinha a fazer algo na casa dela para ganhar algo que ela vai me dar, porque talvez os meus pais não podiam comprar. Então, assim, eram meios de se conseguir algo, né? E ir atrás, né? Não é porque é algo que não é comum, que não é o que todo mundo faz, que você não vai fazer, né? Se é correto, se é honesto, é um trabalho. É um formato de empreendedorismo, né?
verdade. Porque você está empreendendo, né? Está criando negócios e oportunidades. Sônia, e essa relação sua, que tem a ver ainda com o teu momento família, então hoje a empresa também, nós não vamos falar ainda da empresa, que é o terceiro bloco, mas em relação a isso, então acaba que vocês estão familiar mesmo ali, trabalhando juntos, dá certo? Quem que é mais mandão? Verdade. Não, você sabe que lá... Quem que é mais mandão? a mulher se sempre tivesse maridão aqui, eu ia perguntar, quem que é mais mandão? Não Verdade tem ou como, né? mentira? A gente manda mais, não tem jeito, né? Mas é em casa também, né? Então, mas assim, é muito fácil trabalhar com ele, né? Ele é uma pessoa que ele veio também de fazer muitas coisas, né? Você teve uma época na vida dele que ele trabalhava como frentista, ao mesmo tempo ele ia no banco fazer serviços financeiros. Depois de um tempo ele também começou a fazer mecânica. Então você vê que era uma pessoa assim, né? Poliutilidades, né? E quando ele veio trabalhar comigo na parte contábil, né? Foi muito interessante. Porque de frentista ele começou a ser trocador de óleo e depois ele foi ser gerente, né, de posto de gasolina. Ele já passava de um posto para o outro, assim. Ele gostava, mas eu percebia que não era aquilo que ele queria, né? A gente já estava junto, eu trabalhava até não na EP na época, mas eu percebia que ele faltava algo, né? Mas faltava algo para mim também, né? Apesar de eu gostar muito de trabalhar onde eu trabalhava, mas faltava algo para nós. Parece assim que a gente queria já estar juntos, né? Fazer algo juntos, construir juntos, né? Então o que aconteceu? Em determinada época nós escolhemos, né? Eu saí do emprego, nós montamos o escritório, ele passou um tempinho, montou uma mecânica, né? E ele ficou na mecânica porque era um sonho também. Acho que ele queria sentir, né? Como que ia ser na mecânica. Por fim, eu precisava de mão de obra. E a gente falava assim, se a gente contratar alguém, vai ficar difícil, é uma renda, né? Ele falou, vou fechar a mecânica. Eu, graças a Deus. E agora essa, você viu, vai virar recorte, tá? Do Instagram, registrado, hein? Aí ele começou ali comigo e assim, eu tinha muita deficiência ali, porque a gente não sabe todas as coisas de tudo, né? E ele também tem muito conhecimento na área administrativa, porque ele era gerente de posto de gasolina, né? Lidar com funcionários, a questão, assim, do dia a dia mesmo, né? Então, ele me ajudou muito, né? Ele agregou demais ao trabalho. Então, nós ali como equipe, então acontece o quê? Ele cuida da parte da infraestrutura, ele cuida da parte de recebimento de cliente, também me ajuda no operacional, né? Olha aí. Porém, nossos trabalhos são um pouco diferentes, né? Então, acaba que eu falo assim, eu não vou me meter no seu. Faz da maneira que você acha que tem que ser. Quando ele me pergunta, eu falo, nem adianta, não vou te dar opinião. Porque, sim, são pessoas diferentes, então tem opiniões diferentes, né? Sim. E se eu falar para ele fazer do jeito que eu quero, talvez... Faz você, né? Né? Ele, então, né? assim, a gente acaba não tendo muitas divergências, não. A gente sempre consegue alinhar, né? Por incrível que pareça, em casa tem mais pau. Porque ele gosta muito, né, assim, de estar à frente, né, da cozinha, né? Tô sabendo. Então, às vezes eu falo assim, não era isso que eu queria comer, viu? Não era isso, você não me perguntou o que eu queria comer. Na hora que eu vi, tá pronto. Ei, Sônia. E, ó, esse é um bate-papo que você está acompanhando hoje no programa com a Sônia Assis, uma mulher inspiradora. E, olha, daqui a pouquinho, o próximo bloco, aí ela vai contar pra gente como é que surgiu, né, esse momento da Assis Brasil nascer como empresa. Me aguarda que a gente já está voltando para o próximo bloco. Nesse terceiro bloco, Sônia Assis. E agora você vai entender essa mulher inspiradora que está comigo aqui no estúdio, contar a história do momento em que surge aí todo esse seu movimento profissional, essa individualização dela que leva ela a ter uma das maiores empresas de contabilidade há 10 anos, Ribeirão Preto aí, com sólido, né, grupo de clientes, muita história, e agora ela vai contar pra gente. Sônia, 10 anos, né? Todo mundo que completa 10 anos, com toda a história e todo o sucesso empresarial teu. E nesse sentido, a contabilidade, eu acho que ela é cheia de tantos detalhes,
Mas você já estava me falando no segundo bloco um pouquinho da história da sua transição. Que horas que deu essa inquietação para que você tivesse a sua própria empresa? Como é que foi isso? Olha, foi muito interessante, assim. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho na vida, né? Às vezes um empurrãozão, né? E aí, o que aconteceu, assim, nas nossas conversas, né? Quando eu saí e resolvi abrir, então, de início, era eu, né? E aconteceu do meu esposo sair da empresa, né? Ele teve uma proposta e ele não quis aceitar a proposta, né? Na onde ele trabalhava e aí ele resolveu sair. Quando ele saiu, ele também foi empreender, né? Então eu já estava ali naquele comecinho, empreendendo já, preocupada com as contas, sempre tinha sido CLT na vida, como que eu Quase ia mata fazer. do coração a gente, né? Agora eu tinha aluguel, né? Na verdade ali eu estava com uma mocinha já me ajudando, eu não sabia o que eu ia fazer, né? E ele na mecânica, né? Que nem eu te falei, ele saiu da empresa e foi para mecânica. Aí ele ficou ali 1 ano ainda na mecânica, e eu lutando ali sozinha com uma mocinha, né? E o escritório já começou a crescer. Interessante que quando o primeiro cliente sentou na mesa para conversar, né? Com a gente, ele está com a gente até hoje, né? Um cliente assim que fala sério, ele já tem ali. Ele é tão boa pessoa, né, que ele é conhecido lá ele é muito conhecido lá no bairro, né, no Ribeirão Verde, tem 5 lojas, né, então realmente é uma família, né, porque eles são uma empresa familiar também. Eles são muito assim, como é que você pode dizer, eles me deixaram tranquila, porque quando ele veio, já veio todas as empresas dele, né? Coisa boa. Então, assim, aí eu me senti mais tranquila e se você for ver, é o empurrãozinho que eu precisava, né? Porque aí encorajou, né? Encorajou. Fiz as contas, tá tudo certo, dar, zerou, né? Não tenho mais preocupação. Aí, continuamos, né? E ele veio, né, trabalhar, já tinha uma mocinha, eu precisava de mais mão de obra, ele veio ajudando, né? Hoje nós estamos em 6 pessoas lá no escritório. 6, a equipe somos então 6, é enorme. Então é tudo separadinho, cada um tem seu trabalho. E nós temos assim, eu tenho uma política de horário que eu sempre quis implantar, né? Que é trabalhar 6 horas. Né? Eu acho muito importante, porque a área nossa é uma área que mexe muito com a cabeça, né? Então a gente trabalha das 9 às 5. Mexe no sentido de enlouquecer, né? É muito detalhe, tem que ter muita atenção. Então a gente trabalha das 9 às 5. É lógico que às vezes tem uma demanda maior, aí a gente tem que ficar um pouco mais, mas são trabalhos pontuais. Porque eu acho assim que um funcionário feliz, eu feliz, vou trabalhar muito melhor, né? Muito menos erro para corrigir, né? Meu Deus do céu, né? Nem tem comparação. Então foi isso, assim, a nossa história foi assim, de luta, né? Não foi fácil, não foi tranquilo, não tinha dinheiro em caixa, era pagar as contas e tentar ganhar mais para pagar mais contas, escolher a conta que ia pagar. Foi assim o começo, né? Infelizmente, né? Porque hoje a orientação que eu falo, né, para as pessoas ajunta um dinheirinho, paga suas contas antes. Não fica no né? perrengue todo, né? Mas se for Não foi corajoso, assim, não foi a minha história. Só não pode ficar chorando depois, né? Não pode. Mas assim, você sabe que eu acho que a pessoa que ela tem assim aquela coisa dentro dela, né? Não sei se a palavra é vocação, mas ela tem aquele sonho que ela quer seguir em frente, né? Não importa, ela vai conseguir, né? Não importa. Então eu acho assim, e assim, como família, né? Nós estamos ali quase todos em família, para te falar a verdade, né? E a gente é muito feliz, né? Às vezes acontece problemas, né? De um lado para o outro, mas ali a gente pode dizer que é uma família. Na questão profissional, agora eu vou fazer umas perguntas para te importunar, né? Porque afinal de contas, será que o tempo todo é só alegria? Eu não sei não. Tem cliente que dá vontade de dispensar? Menina. A gente o tempo todo diz, né? Tenho que vender, tenho que ter cliente, a empresa para crescer, mas e aí? Será? Porque você trabalha com contabilidade, Sônia. Deve ter muito cliente que chega com umas conversas assim para fazer uns movimentos diferentes ali em relação a imposto, contratação de funcionário. Como é que você fica nessa saia justa? Ou não fica? Conta para mim. Olha, a gente tem que ter sim, né? Uma maneira de conduzir. Mas você sabe o que eu acho interessante? A nossa postura, né, a forma como a gente se apresenta às pessoas, limita, às vezes, a pessoa a conduzir determinadas conversas, não que elas não aconteçam.
ela já sabe quem você é, né? Então, né, não... Então, o que acontece muito? Às vezes a pessoa só tira a prova, né? Quero ouvir, né? E aí eu conduzo a conversa, né? A gente tem um nível de ética, né? Que a gente tem que seguir, não só por questão da profissão, mas por questões pessoais, né? Personalidade da gente, né? E a gente tem que seguir por essa linha, porque se eu mesma não seguir por essa linha, qual tipo de profissional Sim. eu posso me classificar, né? E assim, na questão de ética profissional, além de contadora, né? Eu sou contadora forense, investigadora de fraude, né? Então, assim, meu Deus. a gente tem ali uma seriedade, né? Algo ali para conduzir os trabalhos de forma clara, correta, né? Para que a pessoa também não venha a ter problema. Sim. E tem outras formas de se fazer algo que não vá prejudicar ninguém, né? Não vá infringir nenhuma lei, né? Para você que está no mercado, que é o mercado da contabilidade, uma década aí trabalhando, atuando, movimentando empresas, né? Quase sempre quando a gente brincou agora de dispensar o cliente, mas você está mais ali no dia a dia, Sônia. Qual que é, de repente, uma das questões, assim, dos desafios empresariais que às vezes você olha e fala, poxa, mas se esse empresário, se essa empresária fizesse mais isso, não estava nessa saia justa. Onde você acha que, de repente, está um pouquinho essa dor do nosso empresário, mas que você que está ali vendo diz, poxa, mas não é tão difícil assim. Se fizesse isso... Fala um pouquinho esse movimento, assim, se fosse para você dar aí um conselho, uma mentoria. É verdade, viu? Às vezes você vê que a pessoa ela tá com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, né? E ela tá sempre naquela pendura, né? Você sabe que muitas das vezes eles cometem ali alguns deslizes, né? Que é aquilo ali que vai por água abaixo. Né? Então, por exemplo, assim, eu vejo muitos profissionais, muitos empresários, né? Que às vezes eles esquecem, né, de separar conta pessoal, né, da conta da empresa, né? E, eu não tenho dinheiro, mas a conta de luz da minha casa vai vencer, aí já pega ali da empresa. Então, assim, o que acontece? E aí ela não repõe, aí realmente vai virar uma bola de neve e de repente ela já não sabe se ela está pagando para trabalhar, né? E o que acontece? O contador é o último a saber, né? Então, eu penso assim que o principal erro assim além da falta de separação ali das contas, né, do dinheiro mesmo, é não procurar o contador para ter os seus conselhos, né? Muitos chegam ali na contabilidade e falam, não sei onde eu errei, né? Aí a pessoa fala assim, eu conversei com o consultor, eu li na internet, eu vi no YouTube que ele falou que eu não tenho fluxo de caixa, então é por isso que eu errei. E às vezes não é isso, porque ele vende, né? A única questão ali, às vezes, é dar uma alinhada, né? O dia de receber, com o dia de pagar, né? E assim, infelizmente, essa questão de misturar geralmente dá errado. E eu não sei, né? Você vai trazendo uma realidade do dia a dia que só reforça, né? Que você compreende, né, o cenário empresarial. A gente já sabe dos desafios da economia da qual a gente é parte, mas quase sempre a gente também vê que muitas pessoas agem por escolha, né? Elas escolhem criar, às vezes, uma situação que vai colocá-las nessa saia justa, né? A gente ainda vê muita gente com dificuldade de entender que se tem imposto, né? Se tem que registrar, né? Se tem que declarar, né? E assim vai. Eu acho que são muitas coisas que merecem a sua atenção e com certeza o seu trabalho. Sônia, para quem se encantou pelo seu momento, pela sua história, essa mulher inspiradora que você é e quiser também, né, levar para você aí, né, o trabalho da empresa, para você ser a contadora. Fala um pouquinho mais da Assis Brasil e dos serviços que ela presta. Olha, hoje nós estamos ali com uma equipe, né, que nem eu falei, às vezes acontece muito, mas você faz esse trabalho, você não faz esse trabalho, né? O que acontece muitas das vezes? A gente faz os trabalhos normais de uma contabilidade, sim, a apuração de imposto, a questão da folha de pagamento, fechamento de balanço, né? Mas nós temos ali uma outra gama, né, de prestação de serviço que às vezes as pessoas não conhecem, né? Essa parte de mentoria, né? Às vezes uns outros profissionais mesmo me procuram, né, pedindo conselhos, né? E como a gente já está ali na lida, né, vamos dizer assim, há um tempinho aí, a gente tem ali
algumas formas de ajudar. Então, a própria mentoria, a consultoria em si, né? São coisas assim que a gente procura sempre estar antenado, estudando, né? A gente não para nunca. Então, a gente pode oferecer esses serviços, né? Venha até nós, né? Explique o que você precisa, a sua dificuldade, né? E nós estamos lá para ajudar, nós todos. E o endereço da Assis Brasil, qual é? Fala para quem está acompanhando. O nosso endereço é na rua João Tonioli, 3744, no Ribeirão Verde. Venha que você vai tomar um cafezinho com a gente. E assim você conheceu um pouquinho mais da Sônia Assis, da Assis Brasil Contabilidade, uma mulher inspiradora.